Meus amigos e meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós falamos sempre que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é uma grande verdade quando nós estamos multiplicando. Mas, em relação às coisas espirituais, não é nada assim. As coisas não se fazem na ordem que nós desejamos. Nem nós podemos abolir nenhum desses fatores. Deveria o boi ser puxado pelo arado ou deve ser o arado puxado pelo boi? E se eles andassem lado a lado, daria o mesmo resultado? Não. Teríamos uma boa colheita? Não. Deus estabeleceu princípios, coisas para terem uma sequência exata. Na obra redentora de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, obrigatoriamente, em diversas passagens bíblicas, nós vamos citar duas só, obrigatoriamente existe a nossa legitimidade perante Deus. Quando nós somos justificados por ato soberano de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser aprovados perante Deus, legitimados perante Deus. E depois que nós somos legitimados, nós temos que nos tornar produtivos. Produtivos moralmente, espiritualmente, através do amor, da caridade, da benevolência, do perdão, etc. Essa é a ordem estabelecida nas Escrituras Sagradas. Primeiro, aprovação perante Deus e depois aprimoramento perante Deus. Vamos ler os dois textos que mostram que isso se torna necessário. Nessa sequência estabelecida por Deus, muitos querem começar pelas obras e desprezar a fase inicial, a legitimação perante Deus. Outros querem abolir. Uns querem criar uma fé proveniente de obras e méritos humanos. E com isso fazem uma terrível confusão. E, nesse caso, qualquer alteração desses fatores traz, sim, uma confusão total. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Mas o espírito de confusão está agindo na mente de muita gente e em muitas doutrinas que pensam que as obras podem gerar uma fé, que pensam que as obras podem legitimar alguma coisa perante Deus. Se Deus estabeleceu certos princípios, esses princípios não podem ser mudados pelo homem. Vamos à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, dos versículos 4 ao versículo 6. Vamos ler pausadamente para ficar mais claro. Eu poderia utilizar uma outra versão mais simples, mas eu vou usar a tradicional Ferreira de Almeida. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, do corpo crucificado e ressurreto, para pertencerdes a outro, sairmos da lei e pertencermos à graça de Cristo, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A fim de que frutifiquemos para Deus. Frutifiquemos para Deus está em primeiro lugar ou está em segundo lugar? Evidentemente, em segundo lugar. Não existe sofisma, não existe retórica que possa mudar a sequência dessa verdade. O que Paulo diz aqui, quando nós estávamos cativos da lei, e a lei acusava-nos pelos nossos pecados,
Nós agora não vivemos mais por essa lei, mas pela graça misericordiosa de Cristo, e pertencendo a Cristo, agora sim que nós pertencemos a Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, agora sim é o momento necessário para que nós frutifiquemos para Deus. Então, existe uma condição primeira, uma condição sine qua non, que é nós sermos aprovados perante Deus, reconciliados com Deus pelo corpo de Cristo, morto e ressurreto, e agora pertencentes a esse Cristo, espiritualmente sobre o seu domínio, espiritualmente sobre o seu poder soberano, nós vamos frutificar para Deus. Então é bem claro que nós vamos frutificar para Deus depois de uma nova identidade, depois de uma nova condição, que é o corpo de Cristo, maltratado, morto e também ressurreto. Fica bastante claro? E do versículos 5 e 6, essa explicação fica mais clara. Porque quando vivíamos segundo a carne, o que significa isso? Quando vivíamos segundo a carne, quando nós não éramos apresentáveis perante Deus, por sermos pecaminosos e não termos sido, no caso, perdoados de nossos pecados pela cruz de redenção, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Isso acontecia quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce, ou seja, evidenciadas pelo poder da lei. E essas paixões pecaminosas operavam em nossos membros, isso, operavam em todo o nosso organismo, a fim de frutificarem para a morte, a fim de frutificarem para o pecado, porque o pecado leva à morte espiritual. Agora, porém, agora vai surgir uma nova situação. Agora vai surgir uma nova situação. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Estávamos mortos para a lei e para as coisas pecaminosas. Nós morremos para isso, porque nós nascemos de novo. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que é importante nesse texto aqui é que entra antes a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigatoriamente, inexoravelmente, e não há como mudar essa sequência. Depois que em Cristo nós morremos para as nossas perversidades, para a nossa dependência absoluta da carne, e portanto, quando nós vivíamos para as coisas pecaminosas que nos levavam para o pecado e para a morte, agora nós andamos em novidade de espírito para que nós frutifiquemos para Deus. Alguém só pode frutificar para Deus se estiver em novidade de espírito. E essa novidade de espírito é pelo lavar da regeneração e renovação no Espírito Santo. É ato soberano de Jesus Cristo, é ato soberano do Espírito de Deus, para que depois venha em seu lugar, na sua devida instância, na sua devida colocação, em segundo lugar, a capacidade de nós produzirmos
de nós frutificarmos para Deus. Fé e obras, autênticos perante Deus e depois produtivos perante Deus. Não frutíferos perante Deus de qualquer maneira, por meio de qualquer doutrina, por meio de qualquer, digamos, pressuposto teológico criado por homens, mas sim autênticos perante Deus e depois produtivos para Deus. Essa ordem é necessária que seja mantida e respeitada no nosso entendimento e no nosso coração. A obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo e o poder soberano de Jesus e do Espírito Santo nos legitimiza, nos torna autênticos perante Deus. Porque ele, Jesus, ele anula os nossos pecados e é ele que nos reconcilia com Deus, nos justifica, e agora justificados com um espírito renovado, nós estamos prontos para frutificarmos para Deus. Então as obras nunca vêm em cima e muito menos antes de uma transformação necessária do nosso espírito para que nós andemos em novidade de espírito. Não é um espírito maquiado, não é um espírito apenas condicionado ou disciplinado. É um espírito completamente regenerado, reestruturado. Então nós vemos assim que esse texto, embora um texto simples, pequeno, ele é bastante claro nesse aspecto. Temos um outro texto equivalente, está em Hebreus capítulo 10, que podemos ler do 19 ao 24, do versículo 19 ao versículo 24. O que diz o texto? O autor pode ser Lucas, ou alguns atribuem a Paulo, a maioria atribui esse texto a Lucas. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, tendo agora intrepidez para nós chegarmos ao mais íntimo de Deus através desse veículo que é o sangue remidor de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Que ele nos consagrou pelo véu. Nós não nos consagramos, ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Carne mesmo, sarcos. Carne que foi martirizada, que foi morta. E depois esse corpo se fez ressurreto e se fez glorioso. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Em plena certeza de obras que eu disse? Eu não disse isso. O texto diz em plena certeza de fé. Porque a fé é a certeza de uma esperança de salvação e vida eterna. Tendo o coração purificado, ou seja, sendo regenerados, de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Água pura aqui não tem nada a ver com H2O. É o simbolismo da pureza da palavra e do poder do Espírito Santo sobre o nosso espírito. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, uma regeneração por ato soberano de Jesus, semelhante ao texto que nós lemos em Romanos capítulo 7. Tendo o coração purificado de má consciência
e lavado o corpo com água pura. É um batismo espiritual, não é o batismo das águas, não. Não é tomar banho com água limpa. É ser submetido a uma regeneração e uma renovação pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que a água pura aqui simboliza a atuação do Espírito de Deus em nosso espírito impuro. E ele continua no versículo 23. Guardemos firmes a confissão da esperança. Quando se fala confissão da esperança, nós estamos falando em quê? Fé. A certeza de algo que está acontecendo e que vai acontecer a partir do momento em que nós temos uma regeneração espiritual pelo poder do Espírito Santo de Deus. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa de salvação e a promessa de vida eterna, é fiel. Por enquanto, nós estamos apenas na criação de um novo ser, através da purificação do coração, da eliminação da má consciência e de lavado o nosso corpo, o nosso ser, através de ato soberano do Espírito regenerador de Deus. Mais uma vez, um ato soberano gerando a nova criatura na esperança da fé. Mas não vai terminar aqui. Vai agora acontecer aquilo que muitos de nós queremos e que nós já sabemos que vai acontecer. No versículo 24, depois de falar essas verdades, o autor diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O amor e as boas obras vieram em primeiro lugar? Vieram simultaneamente? Não, vieram em segundo plano, em segunda instância. Do mesmo modo que Paulo nos ensina. Os dois textos mostram que a sequência única, a sequência verdadeira, a sequência legítima, estipulada soberanamente por Deus, é que nós sejamos renovados, regenerados, nascidos do alto, nascidos de Deus, limpos de uma má consciência, e que nós agora apresentáveis perante Deus, nos consideremos uns aos outros e nos estimulemos ao amor e às boas obras, a um aprimoramento moral, a um aprimoramento espiritual, a um aprimoramento fraternal. Amém? Então esses dois textos mostram que a ordem dos fatores precisa ser respeitada. Primeiro, a fé. Depois, as obras. Primeiro, aprovados perante Deus. E depois, produtivos para Deus. Através de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus que nos mostra o que devemos fazer para nós andarmos nas obras que Deus preparou para que nelas andássemos. Não perca essa ideia e não deixe que nenhum ensinamento herege tente inverter as coisas. Quem não reconhecer a obra redentora de Jesus, quem não tiver um espírito renovado, quem não for lavado pelo poder regenerador do Espírito de Deus, não poderá apresentar obras frutíferas para o nosso Deus e Pai, para nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que essa mensagem tenha auxiliado você a compreender
a sequência exata estipulada por Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.